Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da Guerra Civil Portuguesa, aquela que opôs liberais e absolutistas entre os anos de 1832 e 1834. Este conflito fratricida teve causas complexas. Como principais, o antagonismo crescente entre defensores do modelo liberal e do modelo absolutista e também a existência de duas linhas de sucessão ao rei Dom João VI, a do príncipe Dom Pedro, seu filho primogênito e primeiro imperador do Brasil, e a do infante Dom Miguel, filho segundo de Dom João VI. O antagonismo entre liberais também era uma realidade. Estes estavam profundamente divididos entre os defensores da soberania popular, o modelo vintista, resultado da Revolução de 1820 e da Constituição de 1822, e os partidários da partilha de soberania entre o rei e nação, defensores da carta outorgada por Dom Pedro em 1826. Dom Pedro foi forçado a abdicar do trono brasileiro em 1831, a altura em que voltou à Europa para defender os direitos de sua filha, não era, pois, a referência para todos os liberais. Os vintistas, como Passos Manuel, apenas o toleravam. Aceitaram a sua liderança militar durante a guerra, mas não tinham intenção de atribuir-lhe funções políticas no caso de triunfo da causa. Por seu lado, os absolutistas constituíam um todo mais homogéneo, sobretudo apoiado pela Igreja e pela nobreza de província. No entanto, o reinado de Dom Miguel, 1828-1834, conheceu uma progressiva radicalização, o que afastou as figuras moderadas e sensatas que o apoiaram de início. Também, Dom Miguel teve enquanto rei, ou usurpador, segundo os liberais, a sua legitimidade condicionada pela falta de reconhecimento internacional. Note-se aqui que apenas a Santa Sé, os Estados Unidos e Espanha o reconheceram como rei. Aliás, o envolvimento das potências foi fundamental para o desfecho da Guerra Civil Portuguesa. A partir de 1830, as alterações políticas em França e Grã-Bretanha resultaram no início do apoio explícito destas potências à causa liberal, a que se juntou a Espanha, que após a morte de Fernando VII, em 1833, viveu situação paralela à portuguesa. Em traços largos, como foi que Portugal chegou a uma situação de guerra civil? Primeiro, e como já referido, o conflito resultou da oposição entre os defensores da manutenção das estruturas do antigo regime e os defensores de um novo modelo, baseado na cidadania, de que o vintismo tinha sido a primeira experiência. Dom João VI, um rei hesitante, mas não tão incapaz quanto muitas vezes é retratado, podia ter conciliado os lados antagónicos caso decidisse outorgar uma Constituição moderada, mas as suas esperanças em recuperar o Brasil levaram-no a protelar a iniciativa. O projeto foi concretizado pelo seu filho Dom Pedro. Este era imperador do Brasil, desde 1822, situação que Portugal só reconheceu em 1825. Quando, em 1826, herdou a coroa portuguesa por morte de seu pai, foi pressionado pelos brasileiros a abdicar desse direito. Dom Pedro outorgou então a Carta Constitucional, aliás decalcada da Constituição brasileira, e abdicou da coroa portuguesa em favor de sua filha Dona Maria da Glória, isto na condição desta casar com seu tio, Dom Miguel. A solução não satisfez a maioria e por motivos que ultrapassavam o antagonismo político entre liberais e absolutistas. Com a abdicação de Dom Pedro, os portugueses voltaram a sentir o sintoma de rei ausente, tal como tinha acontecido entre 1807 e 1821. Aliás, a ausência do rei no Rio de Janeiro foi precisamente o principal motivo para o pronunciamento de agosto de 1820, que esteve na origem do movimento vintista. 6 anos depois do regresso forçado de Dom João VI, os portugueses voltavam, pois, a serem confrontados com a recusa de um rei de partir do Rio de Janeiro para regressar a Lisboa. Por esta altura, Dom Miguel estava exilado em Viena da Áustria, para onde partir em 1824 por decisão de seu pai e em consequência da Abrilhada, momento em que procurou tomar o controle do processo político. Em 1828, o seu regresso a Portugal como lugar-tenente de seu irmão Dom Pedro foi saudado por grande parte do reino, incluindo liberais. Contudo, a atuação de Dom Miguel rapidamente começou a decepcionar muitos dos que o aclamaram à chegada.
O infante não só esqueceu a fidelidade à Carta Constitucional, que jurara ainda em Viena, como o compromisso de casamento com sua sobrinha. Poucos meses após o seu regresso ao reino, foi aclamado rei pelas cortes tradicionais. Foi a partir daqui que os liberais passaram a chamá-lo de usurpador. No entanto, entre 1828 e 1831, a causa liberal estava moribunda. As suas principais figuras, como Palmela ou Saldanha, estavam exiladas, e os partidários de Dom Miguel controlavam o governo e o exército. Como referido, o ano de 1831 tudo mudou. Dom Pedro chegou à Ilha Terceira, onde os liberais resistiam, o que os galvanizou e motivou a preparar uma expedição que, no verão de 1832, desembarcou na praia do Mindelo. Contudo, os 7.000 liberais desembarcados pouco podiam fazer face ao exército absolutista, que contava com perto de 80.000 homens. Durante um ano, os liberais resistiram no porto a um cerco asfixiante. Tudo parecia perdido, até que a sorte da guerra modificou-se graças a um golpe audacioso. Em Londres, Palmela conseguiu financiamento para uma expedição naval que chegou ao Porto, onde embarcou rumo a sul um exército comandado pelo conde de Vila-Flor. Este desembarcou no Algarve e avançou por terra até Lisboa, abandonada pelo seu governador miguelista, o Duque de Cadaval. Dom Miguel levantou então cerca à cidade do Porto, isto com o intuito de recuperar a capital. No entanto, e no seu caminho para sul, o exército miguelista foi sucessivamente derrotado pelo superior comando dos generais liberais, Saldanha, Terceira e Sá da Bandeira. Em maio de 1834, Dom Miguel assinou a rendição em Évora-Monte, momento que pôs fim a quase 2 anos de guerra civil. Guerra civil que dividiu amigos, famílias e irmãos. Depois, partiu para o exílio, de onde não mais regressou. O fim da guerra civil não significou, porém, a chegada da paz política. Com a conflitualidade a prosseguir, então entre vintistas e cartistas, os defensores dos dois modelos liberais antagónicos. Passemos então à conversa. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, para abrir as hostilidades, neste caso hostilidades pacíficas, o que achas da atuação de Dom Pedro? Fez bem em declarar a independência do Brasil, ou em outorgar uma Constituição a Portugal e depois abdicar? Será mesmo que foi um liberal? O Dom Pedro, para aquilo que na época se chamava liberal, foi um liberal. Isso não há dúvida. Foi um liberal porque abdicou do poder absoluto do rei, ou daquilo que era o poder total do rei, da coroa. Não é? E isso vê-se, aliás, se o pusermos em contraponto com o irmão Dom Miguel. No caso de Dom Miguel ser totalmente irmão de Dom Pedro, porque na altura corria o boato que Dom Pedro era filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina, mas o Dom Miguel era só filho da Dona Carlota Joaquina e de um senhor que arrumava o jardim lá no Brasil. Bom, isso praticamente na altura toda a gente podia estar em questão, não é? Toda a gente também não havia ADN, não havia ADN para paternidade. Mas é verdade, havia uma quadra muito popular na altura que era tem esta pátria 2 reis e ambos estão em disputa, um é filho do povo e o outro da Dona Carlota Joaquina, porque na rima não era perfeita, mas era compreensível, não é? Sim, sim. Porque a Dona Carlota Joaquina, como sabes, tinha uma péssima fama, era uma espanhola, se calhar errada e injusta, porque isto tem a ver também com a guerra e com o ódio, claro, que se gera e com a... E Dom João VI também tinha, havia Mas o Dom João VI dava sempre uma coxa de galinha sempre a comer e tal. A verdade é que ele era muito diabético, isso sabe-se. Mas ele andava sempre a comer e comia, que nunca mais acabava. Mas também foi muito achincalhado. Foi muito achincalhado. Ele não era assim tão... E mesmo os brasileiros, a historiografia brasileira encarregou-se de o achincalhar ainda mais. Com a figura dele. Sim, com a figura dele e tudo isso. Portanto, voltando à pergunta, sim, o Dom Pedro era um liberal. Não era um liberal vintista, não era um liberal como Passos Manuel ou como foi o Sinédrio, sim, que preparou o vintismo. Que preparou o vintismo no Porto. Não era um liberal dessa matiz, mas era camem, não é? Apesar de tudo, era um liberal. E tanto que era liberal que ele, para fazer vingar o direito da filha, mas o direito da filha era o direito do liberalismo, porque ele não imaginava o país
de outra maneira que não fosse com uma Constituição e um Parlamento, depois tinha Câmara Alta e Câmara Baixa, se algumas coisas podiam ser votadas pelo rei ou não, nada podia ser votado pelo rei, isso já eram, digamos, acertos de pormenor dentro da corrente liberal, que aliás na guerra contra o Dom Miguel está unida. Sim, atrás de Dom Pedro. Unem-se contra um inimigo ele comum. abdica do trono do Brasil, do Império, passa para o seu filho Dom Pedro II, segundo do Brasil, naturalmente. Exato. E vem para Portugal. Para defender. E vem em 31, penso eu, não é? Foi em 31. Vem em 31. Mas ele vem em 31 forçado a abdicar da coroa brasileira. Pelos brasileiros. Pelos brasileiros. Não por nós. Eu tenho em relação ao Dom Pedro alguns sentimentos, quer dizer, não temos sentimentos em relação a personagens históricas, mas pelo menos uma ideia de um personagem volátil, e que obviamente depois foi muito beneficiado pela historiografia liberal, que o considerava o imortal da dor, aquelas coisas, o imortal da dor, Dom Pedro. Dom Pedro era obviamente protagonista de uma corrente liberal conservadora que defendia que o rei devia ter protagonismo e intervenção no processo político. Depois foi o que veio a acontecer, mas de facto ele teve numa oposição grande com os vintistas, como tu disseste. Eu distinguia aqui na questão portuguesa duas situações diferentes, que muitas vezes são confundidas. A primeira é o direito de sucessão a Dom João VI. Isso é uma parte importante. A segunda é a questão ideológica entre liberais e absolutistas, porque em relação é interessante que pela Constituição de 22, se a Constituição de 22 estivesse em vigor a quando da morte de Dom João VI, Dom Pedro não podia ter herdado o trono português. Pois não. Porquê? Porque a Constituição de 22, exatamente porque foi feita para aquela situação concreta da independência e separação do Brasil, dizia que um soberano estrangeiro não podia herdar a coroa portuguesa. Portanto, Dom Pedro não poderia passar direitos que já não tinha. Como a Constituição tinha sido abolida em 23 e na altura de facto não havia Constituição, não é? Dom João VI também não deixou nenhuma determinação em relação a quem seria o seu sucessor. Ele deixou a infanta Isabel, regência. Uma regência, a infanta Isabel de Portugal, até se resolver o problema. Que se resolveu à tarefa. Sim, mas deixou de uma forma ambígua. Ele até disse, enquanto o legítimo sucessor desta coroa não chegar a Portugal. Exatamente. Ou seja, estavam os dois fora de Portugal. Pois. Dom Miguel em Viena e Dom Pedro no Rio. Brasil. Portanto, foi bastante ambíguo. Isso tudo tem a ver até com a forma como Dom João VI encarava o Brasil, porque Dom João VI nunca perdeu a esperança, mesmo após o reconhecimento da independência, de recuperar a ligação com o Brasil, nem que fosse numa situação de um Reino Unido praticamente independente. Pois. Portanto, há estas três questões. Mas há claramente... voltando à questão da sucessão, o que é curioso é que o Dom Miguel nunca vai invocar esse preceito da Constituição de 22, até porque não podia, porque ele era completamente contra os vintistas. E ele vai buscar umas cortes de Lamego. Que são apócrifas. Que são, exatamente, que não existiram nunca também, já agora. O Alexandre Herculano, aliás, logo no século XIX, demonstrou de uma forma mais ou menos convincente que as cortes de Lamego nunca existiram. E nessas cortes de Lamego é que se sustenta que o trono pode passar para o segundo filho, no caso do primeiro filho ter os seus interesses manifestamente noutro reino. Henrique, certo, mas há aqui uma... Que é um bocado, o 22 depois vou pôr outra vez. Mas mesmo sem ser pela Constituição de 22, por aquilo que Dom Miguel evocou, que foi a tradição e o direito consuetudinário, que é as Cortes de Lamego. Que é as Cortes de Lamego. As Cortes de Lamego na altura ainda não sabia que eram apócrifas. Portanto, não se pode, por só Alexandre Herculano depois é que o vai denunciar. Claro. Portanto, não se pode invocar má-fé em relação a isto. E aliás, as Cortes de Lamego, as atas das Cortes de Lamego foram forjadas. Forjadas no século XVII. No século XVII, exatamente para justificar Dom João IV, que um rei estrangeiro não poderia ser rei de Portugal. O que Dom Miguel fez, e aqui eu distinguia muito claramente o plano ideológico do plano da sucessão. Há aqui três questões, que é o Brasil, a independência do Brasil, a questão da sucessão e o plano ideológico. E no plano da sucessão, de facto, Dom Miguel... pelo menos é o que ele diz e a forma como ele o justifica, que obviamente é questionável como qualquer outra. Ele diz que, estando no exílio em Viena, não estava na posse de toda a informação, e quando chega é que se apercebe que o irmão não poderia ter feito as coisas daquela forma. É questionável, mas é a justificação que ele dá.
E que então, e ele de facto foi jurado pelos 3 Estados do Reino, em cortes que nem eram sequer convocadas no antigo regime. As últimas cortes tinham sido no final do século XVII. Portanto, isso também é recuperar uma tradição que foi interrompida durante todo o tempo da monarquia absoluta. Portanto, há aqui uma questão... Sim, mas essas cortes, digamos que tinham uma participação popular que nada tinha a ver também com as cortes antigas. Ou seja, porque havia a nobreza, havia o clero, exatamente como nas cortes antigas, e depois os populares eram eleitos apenas uns que eram chefes de família com rendimentos superiores. Eram os procuradores, no fundo procuradores. Eram procuradores, mas aquilo era muito mal feito, quer dizer, mais valia as corporações das cortes antigas. E eu acho o Dom Miguel verdadeiramente, tu dizes que o Dom Pedro é um bocado contraditório e volátil. Aliás, há fontes que há fontes que dizem. Eu acho que o Dom Miguel é o pior de que o país sempre teve, que é o tipo Marialva, machista, controlado pela mãe, curiosamente, que é sempre contraditório, não é? Controladinho pela mãe, pela Dona Carlota Joaquina, que é a Dona Carlota Joaquina que empurra sempre o Dom Miguel que lhe dá força. E que lhe dá força, não é? A Dona Carlota Joaquina já tinha ambições políticas desde o tempo em que estava no Brasil, aliás. Sim, ela queria mandar no Dom João VI. E teve ambições até à coroa de Espanha. Quando... Depois também teve. Mas havia também aquelas canções da época, Dom Miguel chegou à barra, sua mãe lhe deu a mão. Sim. Anda cá, meu rico filho, vamos salvar a nação. Isto era a versão, digamos... Era uma canção de boas-vindas. Era uma canção miguelista que depois os liberais transformaram também. Em vez de vamos salvar a nação, era abraça-me este coirão. Mas, quer dizer, a Dona Carlota Joaquina acaba por ser uma figura central na disenção, por um lado, entre os irmãos, por outro lado, entre as questões da sucessão, e por outro lado, ela nota-se completamente... Ela foi durante muito tempo a líder do Partido Absolutista. Absolutista, é a líder do Partido Absolutista. Portanto, Mas ela morre entretanto, portanto na Guerra Civil já é Dom Miguel contra Dom Pedro. Sim, eu diria que em relação a estes dois irmãos... Morre como lhe competia, porque também já não era nova. Também já não era nova, para os padrões da época. Da época, claro. Mas eu diria até que os dois irmãos não tinham assim tanto de diferente, porque o Dom Pedro também tinha ali laivos autoritários. Daí ter sido... Ele, no fundo, foi das poucas, dos raros casos de alguém que abdica 2 tronos. Pois, ele abdica... do Brasil e depois do... ou do de Portugal e depois do Brasil. Exatamente, do Portugal a favor da filha. E em ambos os casos com grande influência inglesa, porque todo o processo da Carta Constitucional e todo o processo da outorga da Carta Constitucional e depois da abdicação do trono são acompanhados muito de perto pelo embaixador inglês, tanto nas Cortes de Lisboa como do Rio de Janeiro. Portanto, a Inglaterra tinha um claro interesse nesta situação, e as próprias potências que acompanharam com muito interesse o caso português, porque na altura na Europa... Com muito interesse e intervenção. E intervenção, mas naquela Europa da restauração em que prevalecia o princípio da legitimidade dinástica, eles estavam divididos, porque Dom Pedro de facto era o herdeiro do trono, mas Dom Pedro, como liberal, ia contra a ideia dele de serem anticonstitucionais. Portanto, eles ficaram ali muito divididos, e o facto é que não reconheceram Dom Miguel. O que também teve influência no desenrolar da Guerra Civil. Mas os dois irmãos não tinham assim... Há um país, curiosamente, que reconheceu Dom Miguel. Houve 3, não é? Houve um, os Estados Unidos. Foi os Estados Unidos, o que é muito Estados curioso. Unidos, a América são o primeiro. Exatamente, não se percebe bem porquê. Mas enfim, porque ele era o mais anti-liberal do... Mas aqui tem um motivo, que é a questão brasileira. Porque os Estados Unidos, sendo defensores de uma América para os americanos sem intervenção europeia, ao reconhecer Dom Miguel, estavam implicitamente a dizer Dom Pedro, e Dom Pedro ainda na altura não tinha abdicado do trono brasileiro, ficas no Brasil e não vais para a Europa. Exatamente. Portanto, não era uma questão ideológica, era mais uma questão talvez fosse prática. Uma questão prática, mas de qualquer modo, voltando, o Dom Miguel faz a forma como se inicia a guerra, dá a entender que todo o país está atrás de Dom Miguel. Portanto, tu disseste o golpe de vir para os Açores, a Ilha Terceira sobretudo,
onde ainda havia alguma resistência liberal, de facto. Sim, e onde de facto, se institucionalizou a regência e se daí legislou a gente bastante. ter a Vila Praia da Vitória Exato. e depois também a Angra do Angra do Heroísmo, onde eles saem depois para o Mindelo, que se chamava Praia dos Ladrões, já agora, antes de se chamar Praia do Mindelo, era Praia dos Ladrões, mas já se chamava assim. Não eles foi convenientemente tiveram que mudar de nome, não é? Porque desembarcar na Praia dos Ladrões. Também não ficava bem na história dizer desembarcaram na Praia dos Ladrões. Até porque não há ladrões ao pé do Porto, toda a gente sabe. Nem ao pé de Lisboa, então não há mesmo. E então, ele desembarca ali e depois, de facto, há um gênio que é dar a volta e vir pelo sul. Não, isso é absolutamente, a manobra crucial. Mas nessa manobra já estão as potências estrangeiras todas ao lado, todas importantes. Menos a Espanha, que só em 33 é que muda o regime. Estão as potências, a França, o Reino Unido e isso tudo, já estão do lado do Dom Pedro. Porque isso foi essencial, porque foi exatamente a mudança de governo. Ora também bem, foi a Revolução de 1830 em França. Em França, substituiu os Bourbons pelos Orleans. Exatamente. E também em Inglaterra o fim do governo do Duque de Wellington. O Duque de Wellington que esteve exatamente, que estava cá e que sabia mais. E que era mais pró-miguelista. Pelo menos era a mais antipedrista. Era conservador. Era conservador. Mas a questão é que eles fazem esse golpe, mas antes disso há uma resistência heroica da cidade do Porto, que aliás leva a que seja considerada muito leal e sempre invicta a cidade do Porto, que é assim que lhe chama depois o Dom Pedro IV, os partidários de Dom Pedro IV. Porque a resistência do Porto é absolutamente extraordinária. Há um livro do Álvaro Guerra que eu tinha aqui para recomendar, ainda bem que falas nisso. Recomendas nisso, eu não o trazia para recomendar. Há um livro do Álvaro Guerra, que aliás pessoa que eu conheci muito bem e que foi embaixador de Portugal e foi jornalista e foi isso tudo, que é uma descrição quase real, histórica, da resistência da cidade do Porto, que é fantástica, não é? Acho que as tripas vêm daí. Não é? Sim, as tripas, já não havia mais nada a comer. Não havia mais nada a comer, quer dizer, aquilo foi mesmo Deixa só fazer aqui um parênteses em relação ao Álvaro Guerra, é que para além de ser uma descrição muito interessante, ele escreve muitíssimo bem, com uma elegância. Ele era jornalista, não era por ser meu colega. Não, mas é uma escrita e é pena não ser um escritor mais lido e mais valorizado, que é de facto os meus escritores. E ele tem mais do que um livro sobre a Guerra Civil, como tem 3 livros, já agora, o Café República, o Café República, Café Central e Café Liberdade. É uma trilogia, não é? É uma trilogia que é sempre o mesmo café que vai mudando de nome consoante os regimes e que também nos dá um retrato de província, mas muito interessante, portanto, da República, do Estado Novo e depois já da democracia, uma vez que Álvaro Guerra morreu há 20 anos. Há 20 anos, foi no início do século, foi no início deste século, não foi? Já só para fechar o capítulo de Álvaro Guerra, e já que falámos nele aqui, eu também, o livro que eu tenho para sugerir é exatamente um romance histórico que se chama Guerra Civil. Exato. Muito bem escrito e muito, muito interessante. Eu aprendi bastante, não só aprendi bastante, como deu um grande gosto de ler. A história está lá toda. Exato. E o que falta no livro é que a Batalha da Aceiceira, que é uma batalha, como sabes, que é decisiva para o triunfo liberal, foi apoiado, nós, quer dizer, os liberais, foram apoiados pelos ingleses, não é? E até por espanhóis. Sim. E, portanto, quer dizer, nós já estávamos naquela fase. Mas a ideia de vir pelo Sul é muito engraçada. É e para quem mora em Lisboa e se pergunta porque é que aquela avenida tão importante chama 24 de Julho, já agora é só para dizer que 24 de julho de 1833 é quando os liberais entram em Lisboa e o Duque de Palmela, o Duque de Cadaval, o Cadaval, claro, o Palmela era o que vinha, o Cadaval entrega a cidade aos claramente, apesar de existirem alguns miguelistas moderados que se afastaram, e também é preciso ver isso, porque é importante salientar que muitas vezes há ideias muito simplificadas desta época. Existiu uma corrente na fase final do antigo regime, que era uma corrente moderada e esclarecida, com políticos como Dom Rodrigo Sousa Coutinho, como o Conde da Barca. Sim. Eram pessoas esclarecidas, que não eram defensores do modelo constitucional liberal, mas não eram os trauliteiros. Trauliteiro tipo Dom Miguel. Dom Miguel era trauliteiro completamente. Mesmo no tempo do reinado de Dom Miguel, numa fase inicial, existia um Visconde de Santarém,
existiam algumas pessoas moderadas, mas de facto uma das mais-valias dos liberais foi a qualidade não só dos seus generais, que já aqui referimos como Vila Flor, depois Duque da Terceira, o futuro Duque de Saldanha e o Marquês de Sá da Bandeira. De facto tinham uma capacidade militar muito superior à dos oficiais miguelistas, como também a qualidade dos seus políticos. Estamos a falar, por exemplo, do Duque de Palmela, sobretudo na área diplomática. O Duque de Palmela, por exemplo, esta expedição que nós falamos... O Almeida Garrett. O Almeida Garrett. O Serraclano. Quer dizer, o Almeida Garrett foi um imigrado. Veio mesmo de Londres para... Sim, e foi um imigrado, aliás, porque grande parte destes liberais depois estavam na imigração. E eles não estavam cá porque foram perseguidos, não é? Já agora deixa-me falar aqui de um outro que me diz particularmente bastante, que é o Luís Mouzinho de Albuquerque. Que foi ministro do reino do Duque de Palmela, também um intelectual e uma pessoa com bastante valia, que teve uma ação muito importante na regência. Mas de facto, Dom Miguel tinha algumas destas figuras. No antigo regime existiu também alguns governantes esclarecidos. Agora, os liberais tinham mais qualidade não só a nível militar como a nível político. Mas, mais uma vez salientando, muitos deles opondo-se a Dom Pedro, porque Dom Pedro tinha também algumas características autoritárias. Aliás, eles não o queriam como regente. Os liberais, quando finalmente em maio de 34 entram em Lisboa, certo, não queriam Dom Pedro como regente, porque Dona Maria ainda era menor, tinha 15 anos. E no fundo, o que acabou de certa forma ali por facilitar as coisas foi que Dom Pedro morre em setembro. Dom Pedro morre em setembro de 34. Exatamente. E as cortes fazem a maioridade da Dona Maria... Para não chamar novamente a infanta Isabel Maria, estava comprometida com o miguelismo. Decretam que aos 15 anos a Dona Maria Glória é maior. É maior de idade aos 15 anos. E com isso resolveram, e ela felizmente depois... Ela também cometeu muitos erros, a Dona Maria, mas enfim, teve o marido dela, era o que foi o marido dela, não é? Fernando de Saxe-Coburgo. O terceiro marido dela. O terceiro marido dela, porque ela casou logo aos 15 e depois por procuração com Dom Miguel, depois casa-se com Dom Augusto, que morre 2 meses depois. O Dom Augusto morreu logo, coitado. Aliás, e depois ela casa com o Fernando de Saxe, sim, circunstâncias têm. O Fernando de Saxe-Coburgo, que é o nosso Dom Fernando, foi uma pessoa fundamental para a estabilidade. Pois era um moderado. Sobretudo por ser moderado. Era um moderado. E era também uma pessoa muito adepta do património, da reconstrução do património. Fundamental. É bom ver que foi ele que reconstruiu os Jerónimos, foi ele que reconstruiu muitas coisas, muitos monumentos que a gente olha e diz tem 500 anos. Não, tem 500, mas com uma reconstrução brutal do Dom Fernando, que manteve a traça. E incentivou a primeira legislação de conservação do património em Portugal, que foi assinada pelo Luís Mouzinho de Albuquerque. O Mosteiro de Alcobaça foi o primeiro. Agora, mas no reinado de Dona Maria continuaram as guerras entre liberais sem dúvida, e entre as duas fações liberais. Sendo que, por exemplo, o Passos Manuel, ou pelo menos o José Passos, o irmão do Passos Manuel, foi uma das figuras fundamentais da Maria da Fonte, onde estavam uma série onde estavam os miguelistas todos. Estava toda a oposição a Costa Cabral. Não era toda a oposição, era a de direita, a de esquerda, a de cima, a de baixo. Toda a oposição, e agora, o Costa Cabral, que eu aprendi a testar na história, depois quando a gente começa a ver bem o que Costa Cabral fez, Costa Cabral era um progressista, no fundo, em muitos aspectos. O Costa Cabral foi, de facto, alguém que procurou fazer. Exatamente. Só que procurou fazer de uma forma autoritária. E o que depois todos quiseram na regeneração foi o progresso sem Costa Cabral, ou seja, o progresso sem autoritarismo. Porque o Costa Cabral também não conseguiram, mas... Também não conseguiram, mas foi uma coisa mais... Tentaram. Mas o Costa Cabral vamos ver, 3 coisas para ele ser odiado. Imposto sobre a propriedade, que não existia, não é? Isso dá logo o António Costa que o diga. As coisas da propriedade são sempre muito difíceis. Imposto sobre a propriedade. E o facto de não se poder enterrar os mortos nas igrejas. E o registro civil. Exato. São tudo coisas que hoje achamos normal. Quer dizer, hoje acha-se normal quem tem propriedade pagar IMI ou um imposto qualquer, que os mortos não sejam enterrados nas igrejas, mas em cemitérios municipais. E esse foi o principal problema. Esse até foi o principal problema. E o outro foi do registro, porque eles queimaram os registros todos. Como tu sabes, no Minho e em Trás-os-Montes há imensa falta de registros porque foram queimados pelos revolucionários da Maria da Fonte. Aliás, depois tinham um hino que falava da Santa Liberdade e a esquerda, agora há pouco tempo, desenterrou esse hino como hino deles
provavelmente sem saber que andavam lá os maiores reacionários do país a cantar aquele hino. Mas enfim, são outras coisas. Henrique, e depois houve a patuleia. Quando falamos em tudo isso, e tu ainda há pouco estavas a falar também na questão da Câmara Alta, e essa questão da Câmara Alta cá é interessante porque evolui para algo completamente diferente do que tinha sido o espírito original da outorga da Carta. Porquê? Porque a Câmara Alta, supostamente, exemplo da Câmara dos Lordes, que era a que nós chamávamos a Câmara dos Pares, estava feita como um elemento de ponderação, ou seja, para, com alguma independência, ponderar a Câmara Eletiva. O que é que se passou? Também consequência da Guerra Civil. Grande parte dos pares nomeados logo em 1826 por Dom Pedro seguiram Dom Miguel. Ou seja, quando os liberais chegam em 1834 e quando finalmente as cortes são convocadas, percebem que a Câmara dos Pares tinha cerca de 30% a 40% dos pares que tinham sido nomeados por Dom Pedro em 1826. Portanto, é preciso nomear novos pares. E já são nomeados por indicação do governo. Pois. E isso é uma prática que depois acontecerá sempre, que depois são as chamadas perniciosas fornadas de pares, que vão ser um dos grandes problemas da monarquia constitucional, que é o governo, para conseguir aprovar a legislação, pede sempre ao rei para nomear pares do reino que lhe eram favoráveis, para conseguir na Câmara Alta passar a legislação. Ou seja, a suposta independência dos pares, o espírito da Carta, que era pares independentes, acaba por ser desvirtuado por esta situação que começa logo em 34. É um pecado original. As eleições ganhava sempre o governo. Sempre. Isso aí era preciso haver uma transformação do governo por método não eleitoral para se poder fazer uma alteração do partido dominante. Aliás, foi sempre o problema da monarquia constitucional, foi a questão da representatividade e da reforma da Câmara dos Pares. Exatamente. E quando começou a haver rotatividade, o rotativismo depois também ficou com mau nome. Quer dizer, de facto nós temos aqui um problema, já há muitos anos, do século passado. Mas eu gostava de voltar atrás só para dizermos como foi bárbara a Guerra Civil. A gente muitas vezes, isto é um país de brandos costumes. Isso é uma ideia feita. Que é uma ideia feita, porque a Guerra Civil Portuguesa foi extraordinariamente cruel. Houve famílias que se mataram. Uns contra os outros? Havia pessoas que sentiam uma pistola nas costas e diziam, que só lhes dizia viva quem? E a pessoa ficava, não sabia se dizia viva Dom Miguel, se viva Dom Pedro, não é? Porque podia dizer viva ambos. Podia levar um tiro de qualquer maneira. Bandidos completos que participaram. O Remexido no Algarve, não é? Sim, a guerrilha do Remexido, que ficou muitos anos. A guerrilha do Remexido. Quer dizer, coisas brutais. Não é? Henrique, mas isso vem... Toda a nossa primeira metade do século XIX é extremamente violenta e extremamente conturbada. Isso vem já do tempo das invasões napoleónicas. Sim. Com a questão das guerrilhas também, que venceram o exército napoleónico, e do excesso e da barbárie feitas pelo exército, não só napoleónico, como também dos ingleses. O inglês, pois. Aliás, isso foi uma das razões de querer que o Dom João VI voltasse ao país e que o facto de ele não ter voltado levou a que houvesse a tal Revolução Liberal no Porto em 1820. Quer dizer, que era a causa primeira popular, digamos, que eles põem é essa. Nós temos um rei ausente, temos um rei que não dá cá. Tu aí tocas num ponto muito importante, porque de facto o vintismo depois evolui ideologicamente para o que evoluiu, não é? Para um liberalismo mais progressista e mais de esquerda, mas a ideia central inicial, em agosto de 1820, era exatamente essa, fazer regressar o rei. A regeneração da pátria, aliás, porque eles diziam muito, nós não queremos ser colónia de uma colónia. Exatamente. Outra situação na altura interessante é que os ventistas opunham-se ao Brasil. Aliás, a proclamação da independência do Brasil, por Dom Pedro, é exatamente uma contra as cortes vintistas mais do que contra Dom João VI. Porque as cortes vintistas queriam voltar o Brasil, que o Brasil regressasse a um estatuto de colónia. Portanto, é interessante também como muitas vezes estes extremos liberais tocam. Neste caso também tens a Primeira República, os maiores colonialistas, digamos, a favor das colónias são os republicanos, o Norton de Matos, sem dúvida, que mais tarde há de ser candidato à oposição democrática ao salazarismo. Sem dúvida. Portanto, quer dizer, a história tem que ser devidamente enquadrada no seu tempo, que é uma coisa que hoje não se faz. E é mais complexa do que estas noções simplistas que muitas vezes... Hoje muitas vezes que a gente... querem que se leia a história com os olhos de hoje, que é uma coisa completamente impossível. Pelos olhos de hoje, mesmo os maiores revolucionários de 1820 eram os conservadores brutais. Eram os reacionários. Eram os reacionários totais. E pelos olhos de hoje, os republicanos eram os colonialistas racistas
brutais. O primeiro informe do primeiro secretário-geral do Partido Comunista, em 1921, fala da pretalhada ignara para se referir aos nativos da África, aos africanos. Fala de pretalhada ignara. Quer dizer, isto era um comunista. E grande parte da oposição foi a favor da manutenção das colónias até muito tarde. Pois foi, exatamente. Aliás, mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, a gente faz força para entrar na Primeira Guerra Mundial, pedimos aos ingleses para manter as colónias. É um dos objetivos. É um dos grandes objetivos. dos objetivos. Portanto, olhar agora para a Guerra Civil, há só uma coisa que a gente pode ver com os olhos de hoje, é a brutalidade e a forma completamente desumana como um país se divide. Aliás, as guerras civis são sempre piores. São sempre a pior de todas as guerras. São as piores de todas. Porque são fraticidas. São fraticidas, na verdade são fraticidas. E depois há aí um outro ponto também importante, que é a questão da história ser feita pelos vencedores. E, como é óbvio, há uma evolução, que é uma evolução por um caminho liberal. Depois, infelizmente, o liberalismo não evoluiu diretamente para uma democracia, que seria a evolução lógica, mas teve, não só em Portugal como numa série de países. Tirando o caso da Grã-Bretanha, o liberalismo muitas vezes tem ali aquela interrupção de autoritarismo e depois é que chega à democracia. Isso aconteceu numa série de países. Mas outra questão é a questão da sucessão e a questão do Brasil, e estas questões têm que ser vistas em separado e depois em conjunto. Portanto, toda a história da Guerra Civil e da relação entre Dom Pedro e Dom Miguel e entre os liberais e os absolutistas é muito mais complexa do que pode parecer à partida. E eu penso que também ficou aqui um bocadinho... Deixa-me só dizer que a história é feita pelos vencedores, mas no nosso caso nós temos um pretendente ao trono que é dos derrotados, porque ele vem em linha direta de Dom Miguel e não de Dom Pedro. Porque a linha constitucional extinguiu-se. E a linha constitucional... Mas espera, mas é que há um tratado que diz que nenhum descendente, nem o Dom Miguel, nem nenhum dos seus descendentes pode alguma vez ser rei de Portugal. Portanto, os nossos monárquicos deviam ver isto. Embora... Isso é uma lei, sim, posterior à Guerra Civil, logo a seguir à Guerra Civil. Embora o Dom... São banidos, foram banidos. Embora o Dom Duarte seja também descendente de Dom Pedro IV, por via da mãe. E pela linha brasileira, sim. Pela linha brasileira. Portanto, há ali uma mistura que há a ver. Mas, na verdade, eu acho que o Dom Miguel e o miguelismo, mais do que o Dom Miguel, porque claro que ninguém defende as ideias do Dom Miguel, o miguelismo perdurou. Sim. E se calhar ainda perdura em muitos setores da sociedade. Evoluiu para algo que eu diria que não é um conservadorismo, porque o conservadorismo era liberal. Existiam os liberais progressistas e os liberais conservadores, mas para algo que se pode chamar, ou num sentido mais depreciativo ou num sentido positivo, o tradicionalismo, que depois tem ramificações no já falámos também sobre este tema, sobre este ponto. Tem depois ramificações e desenvolvimentos no integralismo lusitano, depois inclusive durante o Estado Novo. Há uma linha tradicionalista antiliberal que é diferente do conservadorismo dentro do O que é curioso é que o antiliberal é quase toda a gente em Portugal neste momento. Agora, mas estamos a falar só da linha de Dom Miguel, que era antiliberal de uma forma dura... Sim, estamos aqui a falar em liberalismo político, não é? Com separação de poderes, Constituição, não no liberalismo em sentido económico, como muitas vezes o pensamos atualmente, não é? Que pensamos em partidos liberais e pensamos sempre na questão económica, esquecendo que há um liberalismo político. E que esse liberalismo político é a maior herança da esquerda. Quase toda a gente esquece isso. A maior herança da esquerda. Eu diria que é a maior herança de todos, dos conservadores à esquerda. Porque não é de todos, porque são as esquerdas em França, nos Estados Unidos, e isso que impõem este tipo de liberalismo político, com liberdade de expressão, também falar dos direitos fundamentais, de facto e até a Carta dos Direitos Humanos e disso tudo. Sim. No mundo anglo-saxónico, os conservadores são profundamente liberais. Mesmo no mundo anglo-saxónico tens que ver que isso vem da gloriosa Revolução também. Sim, também partiu de uma revolução. Parte de uma revolução também, e aí também. Mas desde aí os conservadores integram-se. Já estamos muito longe da Guerra Civil Portuguesa. Henrique, ficamos então hoje por aqui. Eu voltava-vos a sugerir este livro, que era o que eu tinha aqui na gaveta para sugerir. Este romance histórico de Álvaro Guerra, A Guerra Civil, que para além de muito interessante e com muita informação, está muitíssimo bem escrito, uma escrita muito elegante e simples de ler. E muito, que é o que é difícil, não é? Escrever simples, sem barroquismos. Henrique, nós até para a semana. Este programa teve o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim.
Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.